Glória a Deus. Se paz, igreja. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Maravilha estar aqui, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei muito feliz. Além de estar aqui, ainda chegar aqui e ver o pastor com a sua esposa e a filha, né? Olha o tamanho da bênção. Glória a Deus. Nós tivemos a oportunidade de cruzar os caminhos lá atrás. E Jesus é maravilhoso, né? E é bom saber. Às vezes você passa anos sem ver uma pessoa, mas quando você torna a ver ela, você vê ela em pé, na presença de Deus. E é isso que importa, né? Porque, infelizmente, alguns têm ficado para trás. Mas eu creio ainda que eles vão se apressar, vão correr e vão nos alcançar. Porque Jesus é bom. Amém? A sonoplasta, coloca aí para nós, amada. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. E versículo 30. Graças a Deus. Eu estava meditando ali, Lucas capítulo 1, versículo 30. Eu estava meditando no louvor ali, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E parece que há situações que o Senhor permite na nossa caminhada, como os irmãos sabem. Eu estou trabalhando ali no Max Atacadista e no caixa passa muitas pessoas, né? Eu ia falar milhões, mas eu acho que eu ia exagerar um pouco, né? E do nada lá apareceu um sujeito lá e falando de que não quer permanecer o tempo todo aqui, que quer partir, coisa e tal. E naquela hora eu falei assim, nem eu. Eu não quero ficar muito tempo aqui, mas para onde eu vou já está garantido. E ele virou para mim e falou assim, quem te garantiu? Eu falei, Jesus Cristo. Não, mas você está pecando, porque todos nós somos pecadores, e enquanto nós estamos aqui, nós não temos garantia, não. Eu falei, olha, se o senhor não tem, é um problema vosso, mas o meu destino já está garantido. Mas é pecado você falar isso. Como é que você fala isso? Eu digo assim, porque pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor me perdoou de todos os meus pecados. Então, igreja, vai aparecer alguém um dia no seu caminho para colocar dúvida. Você sabia que esse acidente que eu tive aí há 4 meses já, né? 4 meses, não, foi dia 3 de outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Todas as manhãs, quando eu saio de casa, eu digo, Senhor, a minha casa, os bens que tem nela, foi o Senhor que nos deu. Tem meus animaizinhos, e eu coloco sobre a sua proteção. Porque a tua palavra diz que se o Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então pode ter homem, pode ter alguém cuidando, mas se o Senhor não cuidar, não vai adiantar nada. Então eu saí de casa nesse propósito e de repente a minha filha de tão longe fala, ai, acho que clonaram o meu cartão.
E eu me lembrei que o cartão dela estava em cima da cama e eu peguei a moto e fui voando para casa. Mas a minha preocupação não era tanto o cartão, porque o cartão ela podia entrar em contato com o banco, bloquear e tudo certo. O problema era meus bichinhos, porque há muitos homens malfeitores que, além de entrar, ainda judia dos bichinhos, né? E eu tenho meus 3 filhos de 4 patas que eu amo muito. O Senhor colocou sobre a minha responsabilidade e eu cuido deles com amor. Então, a minha preocupação foi essa, mas o desespero, a ansiedade de sair do meu trabalho, nessa época eu estava fazendo um bico e chegar em casa, quando caí, machuquei e acalmou e fui atendida, eu me lembrei daquela passagem de 2º livro dos Reis, capítulo 7, de que alguém duvidou que amanhã, a estas horas, haverá abundância. Ele duvidou da boca do profeta. Ele não duvidou exatamente da boca do profeta, ele duvidou do poder de Deus. Então, eu tomo isso por testemunho de que nós não podemos duvidar do poder de Deus. Quando Deus te fizer uma promessa, quando você segurar uma palavra no seu coração, não deixa ninguém arrancar. Vai aparecer os mensageiros do diabo querendo colocar dúvida no seu coração, do poder de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus. Mas não deixe isso acontecer. Permaneça firme com o Senhor, né? Então eu estava recordando que às vezes as coisas acontecem porque às vezes a gente duvida. Se eu já não tinha entregado na mão de Deus, por que o desespero? Ele estava cuidando de tudo. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa noite. Sobre essa graça, né? O que é a graça? A graça de Deus revelada na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Essa é a maior graça que um ser humano possa ter. E depois dessa graça, de você ser chamado para essa graça, como eu sempre digo, não tem mais negociação. Eu quero até falar com você que de repente está assistindo essa live, que a graça de Deus não é negociada. Porque não tem como nós devolver a Ele o que Ele pagou pela minha alma e pela sua. Não foi preço de ouro nem de prata, mas foi o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, igreja, nós temos que permanecer firme, em nome de Jesus. Então, diz assim a palavra de Deus, no versículo 1 do Evangelho segundo São Lucas, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. Disse-me então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante... a Gorete entendeu o mistério. O Senhor achou graça na minha vida e na sua vida. Você não está aqui nessa noite a passeio ou porque você quis. Você está aqui porque o Senhor, através do Espírito Santo, achou graça de impulsionar o seu coração para que você estivesse aqui nessa noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando nós somos chamados para essa graça, nós não temos opções de dizer, não, eu vou pensar. Não, espera um pouco. Não, é uma graça imediata. Até mesmo porque nós, como seres humanos, nós não sabemos o dia e a hora ao qual nós vamos ser tirados desta terra. Então, essa graça, ela é imediata. Eu me lembro uma vez que um pastor
ele convocou 2 irmãs da igreja e disse assim, missionária, nessa época eu não tinha sido ungida ainda a pastora, ele disse, missionária, vai lá em Penápolis, foi de Penápolis que você veio? Vai lá em Penápolis, porque tem um varão moribundo lá. Vai lá, unge ele. E ele me recomendou, quando chegar lá, não vai a lugar nenhum. Vá direto na casa desse varão. Eu disse, muito bem. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E ele enviou aquelas 2 irmãs comigo ali. E nós chegamos, fomos para a casa da irmã que estava nos esperando. Isso já era quase 11 horas da manhã. Deixamos a mala ali e fomos caminhando na casa do varão que estava moribundo. Aí chegamos lá, eram umas 11h05, se fosse. E conversamos com a esposa, com a filha, e ele estava lá no quarto. E não desviei o caminho, fiz como o anjo da igreja falou, vai direto na casa do moribundo. Eu disse, amém. Ela falou, depois você vai fazer as visitas que tem que fazer, mas primeiro vai lá. E eu fui. E cheguei lá, nós entramos lá no quarto e louvamos lá uns 3 hinos da harpa. E depois nós ungimos aquele varão. E mediante a palavra, né, que se ele tivesse cometido pecado, ia ser perdoado, estivesse enfermo. Mas não é uma, vamos dizer assim, talvez a igreja pode dizer, mas não foi lá, ungiu e se tiver enfermo será curado? Não. Às vezes o Senhor cura a alma para poder entrar no reino celestial. E nós ali, em 15 minutos, fizemos um culto e foi glorioso, foi maravilhoso. Deixamos uma palavra lá do livro ainda de Tiago, capítulo 5, e oramos, e ungimos. A hora que nós saímos do quarto, daqui 5 minutos, ele partiu, foi embora. Então, nós não sabemos a hora, o dia, o momento, é por isso que nós não podemos sair dessa graça. Não podemos recusar essa graça. Não podemos tardar com essa graça. Aleluia! Mas é interessante que esse favor imerecido não é só dessa graça que eu quero falar. Porque nós, como os cristãos, nós temos que achar graça, primeiramente, diante de Deus. Aliás, é Ele que acha graça em nós. Mas também graça diante dos homens. E nós estamos vivendo dias em que 2 situações imperam nas nossas vidas. Ou impera a empatia, ou impera a antipatia, né? Eu tenho vivido essa experiência porque assim que eu cheguei ali nessa empresa para trabalhar, hoje, aliás, dia 8, faz um mês que eu já estou ali, né? E ali eu me deparei com uma moça que ela estava distanciada dos caminhos do Senhor. Mas você via que ela tinha amor pelo Senhor. Talvez só não tinha força, não sabia como retornar. E ali nós fomos conversando e eu falando do amor de Deus, de que a graça não é negociada. Igreja, o Senhor levantou ela assim de uma, sabe, igual aquela festa lá que o Senhor participou das bodas de Caná, ela foi transformada da água para o vinho. Então, essa graça, né? É por isso que eu estou dizendo, a empatia. Quando a gente se deparar com um irmão que está alongado dos caminhos do Senhor, não é hora de ter antipatia, mas empatia, né? Porque aonde quer que os servos de Deus chegavam, algo acontecia. Uma mudança acontecia.
Eu me lembro que essa igreja católica que tem aqui em cima, ela ficou anos parada. Parece loucura o que eu vou dizer. Mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E nós fomos morar bem ali do lado da igreja. Eu, meu esposo, minhas filhas. E aquela obra deslanchou. Então, aonde a gente chega, a bênção de Deus tem que chegar junto conosco. Por isso que a graça entra em ação. Você entra numa firma, você precisa falar, Senhor, que os líderes, porque nós temos que respeitar a hierarquia, que ao líder que está diante de mim ache graça na minha vida. Porque se não achar, igreja, nada acontece, é igual um varão. Um varão está à procura de uma companheira. Os varões que estão presentes aqui sabem o que eu estou falando. Estão à procura de uma companheira. Aí passa nos olhos dele ou presente no lugar mais de 1000 varoas. Mas tem uma que ele bate o olho e acha graça. Você vê como é importante ter graça. De ambos os aspectos, tanto o espiritual, que vem de Deus, quanto ao terreno. Graça diante do teu patrão. Porque se a Bíblia diz que quando nós temos patrões, nós devemos obedecer e fazer o nosso trabalho como se estivesse sendo feito para Cristo. É graça. Você entender que você não está fazendo para o homem, mas fazendo para Cristo, para a glória, para você ter oportunidade de ganhar alguém sem palavra. Porque no ambiente de trabalho, às vezes, nós não vamos ter oportunidade de pregar a palavra, sabia disso? Você vai ter que ter uma ética e ficar na sua. Mas você precisa ter a graça de Deus. E às vezes um passo que você dá vai fazer toda a diferença e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então tem um departamento ali que às vezes você sai do caixa e vai repor a mercadoria. E aí você olha e dá essa impressão que não tem ninguém te vigiando. Aí você fica andando lá no meio do corredor, para lá e para cá, só passando a hora, fingindo que está fazendo alguma coisa. Não. Deus está de olho em você. Graça. Que palavra maravilhosa. Graça no falar, graça no andar. Né? Tem gente que anda com arrogância, né? É igual o galo no quintal, ele estufa o peito. Mas diante de Deus, não, nós temos que ter graça e diante dos homens também. Essa mulher aqui, chamada Maria, ela estava prometida a José. E de repente vem um ser angelical, enviado por Deus, para dar as boas novas. E a mesma coisa está acontecendo aqui nesta noite. A palavra do Senhor vem a nós dizendo, aleluia, tem um anjo que ele vem com a mensagem de Deus. Ele envia do trono de Deus. E aquele anjo chega e faz uma saudação. E era uma saudação diferenciada. Sabe, às vezes um bom dia, uma boa noite, como vai? Você sabia que pode uma saudação dessa mudar o estado de espírito da outra pessoa? Porque ela sai temperada da boca. Às vezes a pessoa não acordou num bom dia.
E às vezes isso acontece dentro de casa. O marido e a esposa dormem junto, mas na hora de acordar ela não sabe o temperamento dele, emocional dele aquele dia. E se ela virar e falar: oi, meu amor, como é que você dormiu? Bom dia, você vai ter um dia abençoado. Vai fazer toda a diferença. Porque são palavras agradáveis a Deus. Então, a hora que você lança essa palavra, o Espírito Santo vem e unge aquelas palavras, e aquela palavra chega no coração como uma flecha que acertou o alvo, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! E a gente aprende com tudo quanto o Senhor põe. Eu fico maravilhada, porque às vezes eu saio de casa, vou ali, 10 minutos buscar um pão e um leite. A hora que eu volto, meus cachorrinhos fazem festa. Como se eu tivesse ficado um dia inteirinho fora. E às vezes nós de casa, a pessoa sai e ela volta e a gente trata aquilo como se fosse normal, e não é. Deus guardou, Deus livrou e trouxe ela de volta para nós. É a graça. São coisas, são atitudes que mudam a nossa história, que mudam a nossa casa, que mudam a nossa família. Não é, nós tratamos as coisas como corriqueiras. Eu vejo isso antes desse acidente. Para mim era natural ter nascido sadia, ter nascido perfeita, com 2 braços, 2 mãos, e acordar cedo, escovar os dentes, prender o cabelo. Isso é normal, mas o dia que eu fui privada, eu vi que não é normal, é graça de Deus, igreja. Aleluia! É graça de Deus, é o favor de Deus que deu saúde, né? Para nós fazer o que tem que ser feito. Engrandecido o nome do Senhor. Então, Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, com boas novas. Deus, nessa noite, tem boas novas para a sua vida. E aí o anjo chega e diz: salve, agraciada. E ela pensa: mas que saudação é essa? E ele diz: tu achaste graça diante de Deus. E hoje vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Você vai gerar o Filho de Deus. Você vai entrar para a história. Nós entramos para a história. Sabe aquele que dividiu o tempo? Porque nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Aquele homem que teve o poder de dividir o tempo. E que ele faz história, já se passou 2024 anos e ele continua fazendo história. E se ele demorar mais 3.000 anos, ele vai continuar fazendo história. E eu e você fazemos parte dessa história. E a Maria entrou para a história. Só que ela estava prometida para casamento. Ela podia ter questionado essa graça. Olha, anjo, você chegou aqui dizendo salve agraciado e que o Altíssimo vai me envolver com o Espírito dele e que eu vou dar luz a um filho no tempo proposto. Mas sabe o que é, anjo? Eu estou prometida em casamento. E eu não vou poder fazer isso não, porque a minha barriga vai crescer, todo mundo vai ver que eu ainda não fui desposada legitimamente ainda. Eu vou perder
o meu futuro. E além do que, todo mundo vai falar mal de mim. Vai falar que eu andei em caminhos que não devia. Mas olha, igreja, quando Deus chega com boa nova, Ele cuida de tudo. E não é que José pensou em largar Maria secretamente? Mas do mesmo jeito que Deus enviou o anjo para falar com Maria, enviou um anjo também para falar com José em sonho, dizendo: José, o que está sendo gerado em Maria, isso não provém de coisa humana, isso é coisa minha. O Senhor não... Sabe aquele versículo que diz que Deus não é Deus de confusão? Deus não é Deus de confusão. Quando Deus começa a operar uma obra na minha vida e na sua vida, aqueles que nos cercam, que possam ser indiretamente envolvidos conosco, o Senhor cuida, o Senhor fala. E é maravilhoso achar graça. Olha só, os moabitas eram terminantemente proibidos de fazer parte da congregação do Senhor na terra. E o mistério de Deus, tem gente que joga pedra, tem outros que ficam a favor, mas uma coisa é, tudo que Deus faz é perfeito. Tem uma família lá em Belém, que significa casa do pão, que de repente a fome chega. E a gente precisa entender que uns têm estrutura para passar e outros não. Mas em tudo Deus tem um propósito. E a família de Noemi, o seu esposo, a sua esposa e seus filhos, não estavam dispostos a ficar ali num tempo de escassez. Pega, reúne a sua família e vai para Moabe. E chega lá, os rapazes já, devia ser homens feitos, tinha necessidade de casar. Eles não queriam ficar sozinhos. E aí? A promessa é que casasse com as filhas de Israel. Mas eles estão numa terra estranha. E quem sabe, para eles não caírem em tentação, eles falaram: não, eu vou ter que casar com uma mulher moabita aqui. Um risco que ele correu. E casou. E aí, eu fico imaginando por que cargas d'água, hein? Que Deus levou todos os varões dessa família. Primeiro levou o pai, depois levou um filho e levou o outro. E aí fica as 3 mulheres, viúvas e, entre aspas, desamparada. Mas quem confia em Deus nunca fica desamparado. Nem na orfandade, nem na viuvez, de jeito nenhum fica desamparada. Por quê? Porque a Bíblia diz: porque o Senhor é o teu marido. Ele cuida da sua igreja. Aqui tem os 2 significados, tanto sexo feminino como a igreja de Cristo. O Senhor é o nosso marido. E ali então morrem os varões. E aí não resta mais o que se fazer. Terra estranha, povo estranho. Mulher já não tinha voz naquele tempo para lidar com as situações, não é como hoje. E ela então, já sendo idosa, não podendo nem ter oportunidade de casar novamente, gerar filhos para dar para as noras, ela libera as noras. E está ali a Orfa e a Ruth. Né? Por isso que a Orfa diz que significa nuca, né? E se a nuca é aquela que virou as costas. Ela disse: olha, minhas filhas, eu não tenho mais idade para ter marido, nem gerar filho para dar vocês como marido. Então, vocês estão livres. Volta lá para o seu povo, para a casa dos seus pais. Pode ir. Está liberado.
E uma foi, mas a outra ficou. E quando ela toma essa decisão, diante de Deus e diante dos homens, porque decisão é diante de Deus e diante dos homens, é igual aquele marido que só dá trabalho e ele fala, não, meu bem, eu vou mudar. Mas não adianta ele falar, ele tem que ter atitude de mudança. E vice-versa, igual a mulher, né? Aquele marido que sai cedo, quando volta de tarde, é casa tudo desarrumada, não tem comida pronta. Ela diz, não, meu amor, não vamos entrar num acordo aqui que eu vou mudar. Não vai adiantar ela ficar falando, ela vai ter que ter atitude de mudança. Não é assim que funciona? Então, a órfã voltou para a sua vida antiga, mas a Ruth ficou firme. E quando ela ficou firme, que ela profere as palavras de que aonde a sogra dormisse, ela ia dormir, o que a sogra comesse, ela ia comer, e o Deus que Noemi servia, ela também ia servir, ela achou graça diante dos olhos de Deus. E aí, igreja, Deus começa um trabalho, uma obra para restaurar a sorte de Ruth. O Senhor move os céus e a terra. E aí, até coloca para mim aí, amada. Capítulo 2 de Ruth, versículo 12. O que é a graça? Aleluia. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Ela teve uma atitude, ela teve um feito, e ela foi abençoada. E te seja concedido, volta, amada, seja concedido pleno galardão, quer dizer, a tua sorte está sendo mudada nesta noite. E o Deus de Israel quer dizer, você tomou a decisão de se abrigar sobre as asas do Todo-Poderoso. Aí pode pôr o 13. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Olha só, ela estava falando, olha, ache graça, né, na minha vida, aos teus olhos. Você percebe como é importante a gente achar graça aos olhos das pessoas? Como que a nossa sorte é mudada? Como que às vezes a arrogância, ou a indiferença, ou a antipatia não leva ninguém a lugar nenhum? Mas quando a gente acha graça, né? E o Senhor restaura a nossa sorte. Mas não é com palavras. Você perceba nesta noite, é com atitude. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Uma atitude com seu esposo, uma atitude com a sua esposa, uma atitude com o filho, atitude com o amigo, atitude com os irmãos da igreja, vale mais do que 1000 palavras. Você quer ver outra pessoa que achou graça? Porque Ruth achou graça no meio do povo de Deus. Mas que importância tem esse negócio de eu achar graça diante do povo de Deus? Você sabia que Balaão, que era profeta e feiticeiro, ele queria ter tido essa graça? Ele queria ter morada no meio de Israel, mas ele sabia que o coração dele não ia alcançar aquilo, mas ele desejou. Ele desejou ter morada no meio do povo de Deus.
Como que o Senhor pega aquilo que não é e transforma? Como que o Senhor pega um nome que não tinha significado nenhum e sopra aos ouvidos daquele que pode fazer alguma coisa, como Deus soprou aos ouvidos de Boaz esse nome chamado Ruth. Que importância tem um nome ser soprado no ouvido daquele que pode fazer alguma coisa? Como é maravilhoso seu nome ser conhecido lá na glória. Como também é maravilhoso seu nome ser conhecido no inferno. Mas como assim? Lá no inferno, eu e você precisa ser... não mexe com esse aí não, porque esse aí é filho daquele que tudo pode. Aleluia! Esses dias eu tive um sonho. E eu entendi perfeitamente. Cheguei numa casa e cada cômodo daquela casa era um terror. Tudo que você imaginar de sujeira, de pecado, era naquela casa. E eu entrei num daqueles cômodos ali, mas era o Senhor falando comigo, para eu vigiar, porque às vezes você entra em lugar que realmente as pessoas são assim, né? Cada um está sobrecarregada de alguma coisa. E ali tinha uma pessoa fazendo um trabalho de feitiçaria. E quando eu entrei naquela sala, ela estava ajoelhada diante de uma estátua de imagem. Quando eu entrei naquela sala, ela se pôs de pé e foi para o canto e disse assim: então é você que é a Clarice? E eu disse: sou eu. Ela falou assim: então espera um pouquinho. Aí ela mexeu lá nas coisas dela lá. Ela falou assim: olha, eu tenho um recado de Satanás para você. Mas vai custar R$70 para você saber esse recado. Eu falei: olha, eu não quero saber de nada, porque eu já sirvo um Senhor, aleluia. E eu não troco esse Senhor por nada e não quero saber de proposta nenhuma. Mas é necessário o nosso nome ser conhecido no céu, como também ser conhecido no inferno, como propriedade do Deus vivo. Não mexe com aquele lá não, porque aquele lá achou graça diante dos olhos daquele que tudo pode. Aleluia. Outra pessoa, estou falando das mulheres hoje, para ela, como homenagem do Dia das Mulheres, né? Mulheres foram mortas, queimadas, porque reivindicaram, né, direitos. Então, Raabe, uma prostituta, uma mulher que não tinha valor nenhum, nem aos olhos dos homens e nem para a sociedade. Uma mulher que vivia sem conduta, uma mulher que não tinha, vamos dizer assim, uma opinião formada, porque a Bíblia vai dizer que ela morava em cima do muro, e quem mora em cima do muro é porque não tem opinião formada. Mas teve um dia que o Senhor achou graça de mudar a sorte daquela mulher. Talvez ela acordou, ela falou: meu Deus, mais um dia, minha vida não muda, eu continuamente nessa humilhação, à espera de entrar varões aqui para eu poder ganhar dinheiro. Mas naquele dia, o Senhor tinha marcado na agenda de Deus virar o cativeiro daquela mulher. E chega na estalagem dela 2 homens de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Era diferente aqueles homens. Eles não eram como os outros. Terrenos, maléficos, sedutores. Eles eram homens diferentes. Homem que sabia respeitar uma mulher independente do que ela fosse.
Um homem que olhasse para ela e dissesse: Raabe, aos olhos de todo mundo você pode ser uma prostituta, mas nos meus olhos eu tenho respeito porque Jesus te ama. E o Senhor marcou na sua agenda a mudança da vida daquela mulher naquele dia. Ela guardou aqueles homens, ela tomou atitude no coração dela. Ela correu risco de vida. Mas ela preferiu correr risco de vida e guardar aqueles homens de Deus. E ela os homens de Deus fez um tratado com ela, fez uma aliança com ela. E a aliança que foi feita foi cumprida. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que aquela mulher que era prostituta, o Senhor a deu em casamento para um dos príncipes do seu povo. Já pensou? Para quem era uma prostituta, agora vira princesa, mulher respeitada, mãe. Aliás, ela é bisavó de Davi. Tá bom isso, igreja, ou quer mais? Se a Ivani estivesse aqui, ela ia falar: tá bom isso, igreja, ou quer mais? E é isso que o Senhor tem feito na nossa vida. Essa mulher aqui que vos fala não era diferente. Porque hoje a Bíblia diz que toda mulher ou homem que pratica sexo fora do casamento é prostituto ou prostituta. Então eu era uma, porque eu não me importava com esse negócio de casamento. Essa mulher que vos fala era alcoólatra. E teve um dia que o Senhor falou assim: ó, eu vou tirar você do meio dessa podridão e vou pôr para você se assentar no meio dos príncipes. E estou eu aqui no meio dos príncipes hoje. Os guerreiros de Deus, a igreja de Deus, que não é qualquer pessoa. A igreja de Deus é santa. E é isso que o Senhor faz. Mas mesmo caminhando com Jesus, a área de nossas vidas que às vezes parece que ainda não desenrolou o rolo. Mas nesta noite, o Senhor achou graça de nos mandar uma mensagem dizendo: eu vou gerar em você algo novo. Eu vou gerar em você algo que vem de mim, diz o Senhor. É algo que vem do céu. E é só Ele que sabe o que precisa ser gerado nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Como toda sexta-feira nós oramos a oração da fé, que sara o enfermo. E se tiver pecado, ser-lhe-ão perdoado. Aleluia. Acho que é Epístola de Tiago 5:15, é isso? É 5:15, se não me falha a memória. É. Capítulo 5. Ah lá. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E aquele varão daquele dia moribundo? Ah, o Senhor salvou o doente, mas o Senhor levantou ele. Eu tenho certeza que o Senhor levantou ele, igual o ladrão da cruz. Então isso é o levantar de Deus. Às vezes a pessoa pensa: vai levantar da cama e vai andar. Se ele quiser fazer isso, ele faz. Mas se ele quiser levantar para entrar no reino, ele também levanta. Então é a hora. Lembra que você achou graça. Eu e você era bastardo.
Mas hoje nós somos filhos pelo sangue de Cristo. Somos co-herdeiros de Cristo. Então você tem liberdade nessa noite de entrar na presença do Pai. E falar: Senhor, tem essa área aqui da minha vida que eu preciso ser agraciada. Eu preciso nessa noite que o Senhor venha gerar algo novo. Pai, eu não estou suportando mais o meu casamento, a minha vida espiritual, a minha vida ministerial, a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida social. Eu não estou aguentando mais. Gera em mim algo novo nesta noite. Talvez você está feliz da maneira que você está, mas tem alguém na sua casa que precisa ser revestido do alto. Vai lá, Espírito Santo. Envolve essa pessoa com o poder do Altíssimo. Porque esse trabalho é só do Senhor. Não tem mão humana, não tem sabedoria humana. Aramanagasúbia. Tira essa fúria, essa raiva dessa pessoa. Meu Deus, essa pessoa é tão rebelde. Aramanagasúbia. Mas eu sei que o Senhor pode envolver ela nesta noite. Essa pessoa que está afundada no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas, na prostituição, na preguiça, Pai. Em nome de Jesus. Essa pessoa que está enclausulada na sua mente, está numa prisão. Eu sei que o Senhor pode enviar o anjo lá nesta noite e quebrar as cadeias, quebrar a corrente. Ei, Jesus, nós estamos fazendo a oração da fé e a Tua palavra não mente, porque a oração da fé, aleluia, que vai fazer um milagre na vida da Tua igreja. Foi uma atitude que mudou a história de Ruth. Foi uma atitude que mudou a história de Raabe. Aramanagasúbia. Olha para nós com atitude nesta noite. Esse teu filho, essa tua filha que se levantou em oração. Talvez não era nem para ele estar aqui nessa noite, Pai. Teve muito impedimento. Mas através do Teu Espírito Santo ele venceu e está aqui. Aramanagasúbia. Envolve, Senhor, a Tua igreja. Envolve a nossa casa, a nossa família. Entra lá naquele trabalho, envolve aquele chefe. Para que a gente venha achar graça aos olhos dos homens, Pai. Aramanagasúbia andaraya shai. Oh, Jesus. Tem casamento que está por um fio, Jesus. Parece que acabou tudo. Mas o Senhor é aquele que acrescenta. O Senhor tem promessa na nossa casa, nos nossos filhos. A Tua palavra diz: e os teus filhos serão discípulos do Senhor. Cadê os filhos perdidos? Os filhos desviados, parados na caminhada. Levanta eles nessa noite, meu Pai. Aramanagasúbia andaraya. Meu Deus, essa sensação de desprezo que essa pessoa sente, essa solidão que essa pessoa sente, meu Deus, preenche com o poder do Teu Espírito Santo. Oh, glória! Ai,
Ai, que rebele, arabalabalai, choconderraçu. Meu Deus, é noite de milagre. Essa enfermidade que está localizada aí, Senhor, nos órgãos internos, na garganta, nos ouvidos, na cabeça, nas pernas, este coração, meu Pai, que está enfermo, que nessa noite o Senhor, como Todo-Poderoso, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a tua igreja nesta noite toda sorte de bênção. Eu profetizo que o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu profetizo que a vida desta pessoa hoje vai mudar pela atitude, Pai, dela ter se levantado na tua presença. E porque aprove o Senhor nesta noite derramar sobre nós a tua graça, este favor imerecido. O Senhor vai surpreender vidas aqui nessa noite com situação que ela nem está esperando, Pai, porque o Senhor achou graça de fazer isso por nós. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua graça na pessoa bendita de Jesus Cristo. Obrigada pela tua graça, que ainda que Jesus voltou da onde ele veio, ele enviou o Consolador. Aleluia! E nós rendemos graças a ti, Senhor, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. As tuas misericórdias não têm fim. Aleluia! Em nome de Jesus. Toda enfermidade agora que saia. Essa situação que está enrolada, desata-os nós nessa noite, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Quebra os grilhões, as cadeias. Os filhos perdidos, traga-lhes de volta. Os filhos cegados, abre os olhos deles. Os filhos surdos, dá ouvidos a eles nessa noite. Os filhos aleijados espiritualmente, dá cura nessa noite. Para a honra, glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a tua bênção, igreja. Teu grande amor. Aleluia. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu te revelar um segredo. Aquilo que você propôs no teu coração, quando você saiu da sua casa, apresentar a Deus, é isso que vai se tornar um milagre na sua vida. E eu falo isso com convicção. Por quê? Porque aquela mulher de fluxo de sangue, antes dela procurar Jesus, ela propôs primeiro no seu coração. Ela falou consigo mesma: se eu tão somente... Ela não falou com palavras, mas ela falou: se eu tão somente tocar nas orlas do seu vestido, eu vou ser curada. Aleluia! E é assim que nós temos que entrar na presença do Pai. Então saia daqui nesta noite, certa de que o teu milagre já está na tua mão, em nome de Jesus. Amém?